Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, nessa segunda-feira, segundo São João, esse dia 15 de abril, vamos ouvir o que nos diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim fala Jesus a todos os presentes: esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar a vontade e a obra de Deus? Veja, na passagem do Evangelho de hoje, a gente percebe que Jesus nos fala de dois tipos de alimento e é questionado sobre como é que Deus quer que a gente proceda. E as coisas passadas no Evangelho, ainda que naquela época, é muito vivida nos dias de hoje. O alimento que ele se trata aqui, do que a gente deve se esforçar para ter ele permanentemente até a vida eterna, é o alimento espiritual através das nossas ações, das nossas orações, da nossa conexão com Deus, que é o que responde à pergunta seguinte que é feita a ele, de o que é que deve ser feito para fazer a vontade de Deus. Justamente isso: boas ações, seguir o que diz os mandamentos. E aí estará a justiça, e estará também o respeito ao livre-arbítrio, que é o limite entre o nosso poder de ver até onde chega o do outro, do próximo. Poder de ver do próximo. Não devemos infringir negativamente o livre-arbítrio de ninguém. E o que é infringir negativamente? É quando a gente interrompe, de alguma forma, com nossas ações, o caminho do outro, a jornada do outro. Seja através de corrupção, seja através de falsos testemunhos, seja através de qualquer ação negativa. Então, respeitar o livre-arbítrio é sabermos que nós temos toda a liberdade, mas que ela deve respeitar os limites. É como se fosse uma propriedade. Respeitar o limite da do outro. Porque se eu invadir, vou estar errando, vou estar negligenciando a vontade de Deus e atingindo meu irmão, meu irmão vizinho, eu vou acabar trazendo para mim, um pecado, e a consequência dele vai ser problemas, porque toda ação tem uma reação. Existem coisas muito certas na vida. Eu vendo filosofia, o curso que eu estou fazendo, pós-graduação, e a filosofia é a ciência do questionamento, dos grandes questionamentos, dos questionamentos que se dizem sem ter resposta. Mas é importante que a gente veja que não existe o relativismo colocado. O relativismo absoluto não existe. Pode haver alguns pontos ainda que não são descobertos, mas, por exemplo, nós devemos crer que, por mais que se questione o que é o livre-arbítrio, a resposta está aí. É a liberdade de fazermos tudo o que quisermos, respeitando os limites do outro, que é o nosso próximo, para que não possamos atingir negativamente esses limites, e o próximo fará o mesmo conosco, que será feito um com os outros em sociedade. E toda vez que há infração desses limites, aí se gera problemas. E outra questão que não tem relativismo é a questão da consequência. Toda ação nossa tem uma consequência boa ou ruim, vai depender da carga energética que ela carrega. Por exemplo, invadir o livre-arbítrio do outro, o que pertence ao próximo negativamente, vai gerar uma carga energética negativa. Ao contrário, se eu adentrar na liberdade do outro para ajudá-lo, seja por solicitação, seja por espontaneidade. Enfim, é nesse sentido. E o alimento físico que Jesus se retrata no Evangelho diz respeito ao alimento do nosso dia a dia, café, almoço, janta, lanche. Ele não
fala para nós não nos alimentar, pelo contrário, ele disse que o mais importante não é esse. Esse apenas dá a sustentação para a caminhada na terra. O mais importante é o alimento espiritual, é o alimento das nossas ações. Ela vai carregar essa carga energética, que no fundo tudo é energia, tudo se converte em energia. Nossa fé é energia que se manifesta, que se materializa. Nosso combustível, então, dá para nós deduzirmos. Está aí uma questão filosófica que ainda não foi 100% esclarecida, né? E está aí também a importância da filosofia. A filosofia tem essa importância, nós devemos defender ela porque ela é a arte do questionamento. E não tem como nós nos aperfeiçoarmos se nós não nos questionarmos. Mas é necessário termos também um bom senso. Que Deus nos abençoe, nos guie e nos guarde hoje e sempre.